graças a Deus, mais uma sexta-feira. Glória a Deus. Onde nós vamos estar falando sobre a arca. Na última, nós paramos na arca, né? Nós não tivemos muito tempo hábil para falarmos propriamente da arca, mas nós falamos sobre o tabernáculo num todo. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre este que foi e ainda é o objeto mais precioso na cultura judaica. Não só na cultura judaica, mas em outras culturas, outros povos. Nós, cristãos, também a reconhecemos como um símbolo da presença de Deus. Amém. Já quero ressaltar que não serve como símbolo de adoração. Algumas vezes você vou ter uma arca dessa e depois você vai orar, você se prostra em frente à arca. Por favor, né? Tenha a minha santa paciência, se é que a paciência é santa. Não vamos chegar ao extremo. Não, porque o pastor falou. A gente fala assim, olha, usa o termo, representava a presença de Deus. Não, o pastor falou que é a presença de Deus. Então, não vamos confundir as coisas. Já vamos partir para o estudo, onde nós vamos estar aprendendo um pouco a respeito deste objeto. Mais uma vez, cadê o tio Wilson? Tio Wilson, dá um oi. Mais uma vez esse homem nos surpreende, né? Eu jogo a ideia e ele fica feito doido para cumprir a ideia, e realmente fez. Eu falei assim, eu queria uma espada que representasse a espada da época. Eu tenho espadas em casa, mas não são nesse estilo. E ele falou assim, eu faço. Eu falei, eita! Desafio dado, é tarefa cumprida. Está aí a espada. E aí ele falou assim, pastor, não está muito. Não, está perfeita. Mas ele ainda disse que vai incrementar. Aí, se o senhor quiser passar o fio nela, ela fica afiada e... Eu falei assim, deixa eu pensar, fazer igual Davi, deixa eu pensar. Mas quantos quilos ela pesa, tio Wilson? 2 quilos? Só o Wagner para levantar, o Nilo. Eu com a mão não consegui não, confesso. Eu estou meio cansado também, mas não deu. Aí depois eu falei assim, mas pastor, só a espada e tal. Eu falei assim, então se a gente fizer um escudo? Mas está em cima da hora, pastor, então deixa quieto. Está aí o escudo. Eu passei a imagem do escudo que eu queria e ele fez exatamente aquilo. Mas o tio Wilson é perfeccionista, aí ele falou assim, não está bom, não está legal. Eu falei assim, não tinha nem isso. Está excelente. Né? E mandamos, Marcos também é um as na divulgação de arte, essas coisas, né? Meu amigo, Xará não, que não tem o mesmo nome, né? Mas meu amigo, nascemos no mesmo dia, né? No mesmo mês, só não é o mesmo ano, graças a Deus. Eu sou muito, muito mais novo que ele, umas décadas mais novo, mas tá bom. E eu passei a ideia para ele e falei assim, eu quero 2 banners assim, 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 e está aí. A Arca da Aliança, se nós entrarmos aqui, a Arca da Aliança, ela representa em toda a história a presença de Deus, ela representa Jesus, e ela representa guerra, representa aliança, representa um compromisso, representa glória, representa poder, representa reinos. Por isso, 2 reinos que se degladiavam. Na Bíblia você vai ver que Israel e os filisteus nunca foram
unidos, se degladiavam. E existem alguns motivos pelos quais os filisteus não existem mais. Existem algumas pessoas que dizem, não, mas os palestinos são filisteus. Não são. E os palestinos são descendentes da tribo de Ismael, filho de Abraão. Nada tem a ver com os filisteus. Os filisteus não existem mais. Recentemente, os arqueólogos conseguiram encontrar um novo sítio arqueológico, onde eles estão fazendo ainda muitas escavações, mas já encontraram, algumas inscrições, e encontraram várias ossadas, e as inscrições estão conferindo com a Bíblia, que durante muitos anos se discutia se de fato os filisteus existiram ou não, se era apenas um fato fictício na história de Israel, para dizer o tamanho do poder de Israel, porque Israel sempre vencia os filisteus, era muito poucas vezes que eles perdiam dos filisteus, mas os filisteus estão ali, Davi matou o gigante Golias era onde? Cidade de Gate. Ninguém sabia onde é que era a cidade de Gate. Encontraram a cidade de Gate. E no meio das escavações, encontraram as ossadas dos filisteus. E até quando saiu a matéria, eu não me recordo qual é a revista que saiu, e foi uma matéria até comovente para nós, que assim, 2 povos inimigos, depois de milhares de anos, se encontram novamente, mas em situações diferentes. E um arqueólogo judeu segurando o crânio do filisteu. Para mim foi emocionante o fato, assim, poxa, tentaram nos destruir, tentaram matar os judeus de todas as formas, e quem foi aniquilado? Eles. Isso prova, e nós vamos ver aqui, que contra o poder do Eterno não pode ninguém. O profeta Balaão, ele levantou os olhos, viu aquele povo no deserto e disse assim, não vale encantamento contra a nação do Eterno. Você é povo de Deus. Não adianta mandinga, não adianta encruzilhada, não adianta vela preta, vela vermelha, não adianta cachaça, não adianta galinha preta, não vale encantamento com aqueles que têm aliança com o Eterno. Ele é o nosso Rei Supremo. Abra sua Bíblia em Êxodo no seu capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25. Eu não vou ler todo esse texto, senão vai tomar muito tempo. Eu vou só ler o início e já vou explicando aqui. Então vamos lá. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio de largura, e de 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora as cobrirás. Farás sobre ela também uma bordadura de ouro ao redor. Eu já vou explicar aqui, senão a gente perde muito tempo aqui na leitura. O texto a seguir vai dando detalhes da formação da arca. A arca em si não é o complexo todo. Cada peça que aqui está recebe um nome específico e tem uma função específica. A arca é só o caixote. É só isso aqui. A arca é apenas o caixote. Sem essa tampa, sem esses varais, apenas um caixote. Esta é a arca. A arca representa a aliança, por isso chamado arca da aliança ou arca do concerto. É a arca. Ela tinha que ter o que nós chamamos de propiciatório. O que é propiciatório? Propiciar é transferir a ira de alguém. Por isso, propiciatório, literalmente, a transferência da ira de alguém. Então é a transferência da ira de Deus, que teria que vir sobre nós, e então ela era transferida em cima do propiciatório. E ela era transferida para quê? Para o sangue do cordeiro, que era aspergido aqui em cima dessa tampa.
Gravem isso que eu estou falando para vocês, que se der tempo no final, eu vou falar sobre isso. O sangue, então, era aspergido aqui em cima. Quando o sangue era aspergido aqui em cima, Deus entendia que a nação estava se arrependendo dos pecados. Isso era feito uma vez por ano. Se você quisesse pedir perdão e levar cordeirinho, ovelha, ali no tabernáculo ou no templo, todos os dias você podia. Haja pecado, haja cordeiro. Só faço para... O meu rebanho só serve para isso. É tanto pecado. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que fazer por toda a nação. Era chamado sacrifício pascal. Quando Jesus foi crucificado, no exato momento em que ele entrega o seu espírito a Deus na cruz, era o exato momento que o cordeiro pascal estava sendo sacrificado no templo. Era naquele momento que ele estava sendo sacrificado. Então, vamos voltar aqui. Tinha que ter seres angelicais, querubins, com asas. É bem verdade que a sua forma original, vocês podem depois entrar no meu blog, no blog eu tenho mais detalhes a respeito do assunto, ela forma um trono, tá? Os querubins, eles eram entalhados numa peça só no propiciatório. Tudo era feito de madeira de acácia, só que o querubim, quando foram revestir, e foram aquele montante de ouro em cima da tampa, em cima dessa tampa de madeira, e então começaram a entalhar, tinha que ser feito em uma peça só. Não podia fazer o querubim separado e depois soldar ali com alguma coisa, não podia, tinha que ser uma única peça. Formava um trono. O sentido da arca era um trono, tá bom? Vamos lá para mim no primeiro slide ali, por favor. O texto nós já lemos, se você quiser anotar para ler depois na sua casa, você lê, até o versículo 10 até o versículo de número 22, tá bom? Vamos lá. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era conhecida por todas as nações da época. Todas as nações tinham medo de Israel, porque isso prefigurava a presença. Então, nós vamos definir aqui, um culto eu já havia dito, mas eu vou definir aqui para vocês com mais detalhes, certo? Nós temos algumas palavras em hebraico, que na língua portuguesa se pega e se diz, uma tradução, vamos dizer assim, mais a grosso modo, e então nós, por tradição dessa tradição, a gente vai indo falando errado, e errado, né? Por exemplo, Shekinah, o certo da pronúncia é Shekhinah, e o que significa? Não é glória, e muitas vezes é traduzido por glória, não é. Essa palavra Shekhinah, ou no português Shekinah, significa a presença literal dele. É a presença real dele. A Shekinah de Deus desceu. É um termo utilizado dizendo assim, Deus desceu no lugar, Deus estava naquele lugar. Essa é a verdadeira tradução dessa palavra. Então ela não é glória, tá? A palavra glória, a tradução glória para o hebraico é kavod, ou kabod. E o que significa? Na tradução literal para o português, significa uma substância pesada, algo espesso, algo palpável. É uma tradução que não faz sentido para nós. Nem tudo no hebraico, traduzindo para o português, vai fazer sentido. É por essa razão que na transliteração procura-se uma palavra que possa se adequar. Nesse caso, a palavra glória. Algo que venha mostrar o seu esplendor, a sua magnitude.
Eu acho que foi o Cal que falou aqui de uma palavra aqui, ele falou, nem sei o que é, mas né? Inefável. A pastora aqui na oração, ela disse uma outra palavra mais bonita ainda, ela disse, o Senhor é imutável. Se a gente for por aí, vai mutável, e não acaba mais, né? Imutável, não muda. São alguns adjetivos que nós atribuímos a Ele, que também se encaixam nesta palavra glória, porque kavod é designado apenas para Ele. Glória dele, glória para Ele. Você está entendendo? Então a Ele kavod, a Ele toda kavod, toda a glória. Inefável. Não se pode contar, enumerar, não se pode mostrar tamanha beleza, conhecimento. Isso significa a palavra inefável, né, que ele falou? Que inefável. O apóstolo Paulo disse assim, eu sei que estive ao terceiro céu e vi coisas inefáveis ao homem dizer. Ele, por mais que ele quisesse, ele não poderia, porque foi proibido algumas coisas, e ele não conseguiria descrever o que foi que ele viu. João, quando descreve o que ele vê, ele não tinha como descrever exatamente, então ele escreve algumas coisas ali, que você fala assim, meu Deus, se eu deparasse com um negócio desse, eu tinha medo. Ele vê diante do trono de Deus um ser que tem 7 olhos. Isaías viu um ser angelical que tinha 6 asas. Ezequiel viu um negócio que mais parecia um disco voador. Tinha a roda que ia para frente, para trás, para os lados, e ela não mudava, ficava ali. Ele viu também um ser que tinha cara de boi, cara de leão, cara de águia, cara de homem, cara de urso. Se isso... Senhor, tem gente que ora assim, pastor. A pastora é privilegiada. Oh, Jesus. Ela cismou que o anjo cozinheiro vai sempre ajudar ela. Ela cismou com isso. Tem gente que quando o carro quebra na estrada, a oração dele é, Senhor, envia um anjo mecânico. Não é? Agora imagina, tem gente que diz, Senhor, por que eu não vejo anjo? Quando eu vou, não estou duvidando de ninguém, pense bem. Mas quando eu vou no monte, já fui no monte anos, também fui muito subidor de monte, nunca vi nada. E eu ficava, será que ele é mais santo que eu? Aí eu analisava a vida histórica do caboclo, né? Se o cara é todo torto, ele vê anjo pendurado na árvore, ele vê anjo sentado embaixo da árvore, ele vê anjo sentado no muro, por que eu não vejo nem um fiotinho de anjo passando por aqui? E lá Deus vai ficar dando visão de anjo para todo mundo aí à torta e à direita? Já tem irmão orando, Senhor, manda aquele anjo, 2 metros de altura, olhos azuis, cabelos louros, né? Asas brancas como a neve, que ele fale bem no meu ouvido. Cuidado, irmã, pode aparecer qualquer um, você dizer que é anjo, você está tão vidrado em querer ver anjo, hein? Então, existem esses termos em hebraico que é dito a ele, era o artigo mais sagrado. Deus deu instituição para Moisés construir tudo que havia no tabernáculo, né? Mas a arca foi o primeiro objeto que ele fez. Ela tinha que ser construída, preparada primeiro. Vamos lá para frente. A primeira peça, nós falamos, a parte de baixo ali, que eu quero mostrar para vocês, que é um negócio incrível. Às vezes, né, você pensa assim, a Bíblia diz que durante a noite era uma coluna de fogo que guiava o povo. Durante o dia era uma nuvem, uma fumaça. Tem gente que imagina aquelas colunas assim em cima, assim, de fora a fora. E tem uns ainda, gente, mas tem uns que vão uns absurdos, que diz que a nuvem fazia sombra no deserto para eles. Imagina, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças,
tinha que ter uma nuvenzinha na cabeça de cada um, porque, pelo amor de Deus, era uma cidade. Segundo alguns estudiosos, segundo eles, eram 3 cidades de São José dos Campos, ali no deserto. Esses 600 mil homens eram homens já casados. O mais afortunado tinha mais de uma esposa, tinha mais de um filho. O cara que ia sentar para contar papo assim nos botequins dali do deserto, ele sentava assim na areia do deserto e disse: eu tenho 10, o outro eu tenho 11. Se chegasse a avó da Luciana, ganhava: eu tenho 28. Teve 28 filhos. Quem tivesse mais filhos, agora imagina a quantidade de gente. Para uma nuvem, dar sombra para todo. Gente, não vamos também ao extremo, né? Aí tem outro que já dizia assim: e a coluna de fogo à noite trazia calor, esquentava. Já não basta o calor do deserto, deixa o povo se refrescar à noite. Deus não seria carrasco a tal ponto de: agora vou queimar o coco deles, ninguém vai dormir. Basta o sol durante o dia. É umas coisas que vão além do absurdo, não é? Passa a primeira imagem para mim, por favor. Só escurece um pouquinho. Nessas imagenzinhas vai ter que escurecer um pouquinho a luz. Só mais um pouquinho. Aqui, deu. É que eu tentei um máximo deixar mais claro aqui, mas agora. Então, em volta aqui é todo o acampamento. Cada lado e suas disposições era uma tribo. O tabernáculo ficava no centro, as tribos em volta. A coluna de fogo, ela ficava bem direcionada onde estava a arca da aliança. Aqui é o tabernáculo, o complexo todo. Aqui o altar, aqui vinha o altar da bacia de água para se lavar, o altar de bronze de sacrifício. Aqui era a entrada onde tinha menorá, os pães asmos, o altar do incenso, e aqui nesse complexo aqui era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. A coluna de fogo durante a noite, ela ficava aqui, bem em cima, porque a tenda, o tabernáculo, prefigurava a casa de Deus. Todos moravam em tendas. E Deus disse a Moisés: eu também vou habitar no meio deles. Por isso a tenda era no meio. Eu vou morar no meio deles. Eu vou estar no meio deles. E ali. Durante o dia, como era? Passa o próximo. Aqui as tendas. O sacrifício sendo feito ali. Ali o tabernáculo e a coluna de fumaça em cima, direcionada também no local da arca. Agora, quando Moisés entrava no Santo dos Santos para falar com Deus, olha como é que ficava. Próxima imagem. Aquela coluna no meio, e a voz de Deus saía do meio, mais ou menos assim. Ela vinha aqui, subia, atravessava a tenda, ia até para cima, para que todos pudessem visualizar: Deus está lá, Deus está no nosso meio. Mais para frente nós vamos ver, quando houve um período em que Israel falou assim: chega de perder a guerra, chega, o que vamos fazer? Vamos levar a arca junto. Eles levam a arca para o arraial era o acampamento deles, e começam a fazer festa, e fazem festa. Os inimigos ouviram aqui e falaram assim: perdemos a guerra. Mas por quê? Porque o Deus de Israel desceu no meio deles. Quando eles foram espiar a festança que eles estavam falando, eles viram a arca lá no meio, e eles festejando, e em volta da arca falaram assim: Deus desceu no meio daquele arraial, perdemos a guerra. Perdemos a guerra. Pode acender a luz para mim, por favor. Esse aqui eu tirei de um seriado, né, que passou na TV, e o rei dos filisteus, depois dele perder uma guerra para Davi, o seu conselheiro
diz para ele assim: nós perdemos a guerra de novo. Como pode? Davi nos venceu, somos muito mais poderosos, muito mais fortes, Davi nos venceu. E ele diz assim: será que é porque o Deus dele é mais forte do que o nosso? Aí o rei de Gate olha para ele e fala assim: você está maluco? Você está dizendo que os nossos deuses são menores do que o Deus de Davi? E ele responde assim: analisa, Davi nunca perdeu uma guerra tendo um Deus. Nós temos vários e já perdemos várias guerras para Davi. Então esse Deus forte e poderoso que habitava no meio deles trazia esse temor, esse algo que era assustador entre as nações, simplesmente pelo fato da presença da arca da aliança, certo? Era apenas um objeto que trazia em memória a presença do Eterno. Imagina se o próprio Eterno estivesse ali. Que maravilha, que maravilha. Próximo, por favor, próximo slide. Aqui eu vou dando detalhes da arca aqui, pode passar para o próximo. Agora vamos chegar num ponto bacana do que significa isso aqui, do que sempre significou. Existe uma expressão, né, no profeta Isaías, que diz assim: e ele será chamado Emanuel. Tradução de João Ferreira de Almeida diz que é Deus conosco. A expressão Deus conosco traz esta conotação: ele está conosco, mas pode ir embora. Hoje eu estou aqui com vocês, o pastor Gilberto está conosco nesta noite, mas eu posso ir embora. Eu só estou com vocês. Eu não durmo com vocês, eu não como com vocês, eu não moro com vocês, eu não trabalho com vocês, eu não ando com vocês, eu não estou no carro com vocês, eu não passeio com vocês, eu apenas estou um momento. E ele será chamado Deus conosco. Está errado. Porque a verdadeira tradução é Deus em nós. O que é diferente. De eu estar com Ele, eu estou nele. Então onde eu vou, Ele vai. Se eu como, Ele come. Se eu bebo, Ele bebe. Se eu durmo, Ele dorme. Se eu levanto, Ele levanta. Se eu penso, Ele pensa. Se eu oro, Ele me ouve, porque Ele está em mim. Essa é a verdadeira tradução. E a ideia de o tabernáculo ficar no centro de todo o acampamento é que eles entendessem que Deus queria estar no centro deles. Hebreus diz assim: possuímos um altar que ninguém pode pôr a mão nele, ninguém pode manusear, somente nós. Por quê? Porque somos nós que vamos colocar ele lá naquele altar ou que vamos tirar do altar. Onde está Deus na sua vida? Onde está? Eu sirvo a Jesus, mas no momento que o calo aperta, nós vamos pregar quarta-feira lá em Santo André, pertinho, logo ali de Mineiro. Aquilo foi logo ali de Mineiro. Jesus, cheguei, graças a Deus, chegamos às 8h15, e o chuchu falou assim: sai do carro que eu pulo para aí e eu levo o carro, no meio da rua. Entrei. Qual era o tema? Fruto do Espírito. E eu disse assim: esse texto aqui é mal interpretado pela grande maioria dos crentes. E o camarada ainda vai dizer, ele põe no plural. O cara não está ruim de português. Porque o texto de Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. E então ele dá os adjetivos desse fruto. É um fruto só. Ele tem que produzir
paz, bondade, benignidade, longanimidade, amor, mansidão e por aí afora. E eu disse assim, para você entender, um fruto só é completo se ele estiver num todo. Pega a maçã só é completa se ela tiver casca, polpa, semente. Se ela faltar qualquer um desses itens, não é um fruto completo. Mas ela possui casca, polpa, semente. É um único fruto. O fruto do Espírito é um só. O que Deus quer com toda essa história? Ele quer ser um em nós. Ele não quer ser um conosco, Ele quer ser um em nós. Quando Deus institui o casamento lá no Éden, o que é que Adão diz? Ela é osso do meu osso, carne da minha carne, assim será, o homem deixará seu pai e mãe, unir-se à sua mulher e ambos serão uma só? Um só. Pensamos como dois. Eu ganho X, ele ganha X, e a gente, cada um paga a sua conta. Cada um faz o... Não, ó, unidade. Somos um só. Unidos numa só fé, unidos num só Espírito, unidos num só batismo. Olha só, tudo em uma unidade. Até a palavra trindade está errada, sabiam disso, né? A palavra trindade, ela surgiu em um século passado e foi difundida, depois para tirar, ninguém tirou mais. Mas o certo do dessa expressão para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma triunidade. 3 em um só. Jesus disse, o Pai me enviou a vós, eu estou no Pai, o Pai está em mim, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós. Olha a junção. E a arca representava isso. Deus queria estar dentro. Era dentro. Porque Davi, o rei Davi, foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E errou. Pisou na bola. E não foi só uma vez, não. Errou. Só fugiu 2 vezes. Primeiro, ser morto por Saul. Segundo, para não confrontar o próprio filho, entregou o reino na mão de Absalão e fugiu para não lutar contra o próprio filho. E como o seu general saiu para lutar com as tropas de Absalão que estavam vindo ao encontro, ele não saiu para a guerra. E ele disse assim, Joabe, faz um favor. E Joabe disse, pois não, meu rei. Quando encontrar Absalão, trate ele com brandura, pobrezinho do menino. O menino roubou as suas concubinas, o menino roubou o seu palácio, o menino roubou sua fortuna, o menino roubou o seu reino, o menino matou o próprio irmão, o menino queria matar o próprio pai, queria matar os outros irmãos para não tomar o trono, e estava lá. Não é? Quando Joabe encontra ele, ele atravessa ele, mata. E depois, quando Davi estava chorando, ele ainda repreende assim, para de choradeira. O povo está aí, para de choradeira. Tem hora que o que é mais precioso na sua vida tem que morrer. Tem hora que na sua vida, aquilo que você guarda, as 7 chaves, tem que morrer, para que a glória prevaleça sobre a sua vida. Não queira ser assim o resto da sua vida. Alguma coisa tem que morrer para você ser uma nova criatura. Não é assim o batismo, sepultamento e uma nova criatura. Muito bem. A Bíblia apresenta a arca como uma das mais claras tipificações de Jesus Cristo, assim como era o altar de bronze, a mesa do pão, da propiciação, o altar do incenso, a madeira de acácia representava a vida e o ministério do Senhor Jesus, a vida humana. Ei, você que tem um ministério, está confundindo algumas coisas. Tem muita denominação que está assim, igreja tal, ministério, Jesus vem e você fica. Tem, pior que tem.
Igreja, não estou fazendo as contas lá, isso tem lá no Rio de Janeiro. Ministério Puleiro dos Anjos. Ministério é serviço, e serviço é para homem, serviço é humano, serviço Deus deu para você. Ministério é algo que Deus não vai fazer por você, não vai fazer na terra, Ele precisa de alguém, então Ele entrega um ministério, entrega um serviço. Jesus no seu ministério, na terra, terreno, aqui Ele tinha um serviço, seu ministério era anunciar o Evangelho, sua palavra, pregar, ensinar. Teve uns que queriam esse ministério. Pedro fala que os anjos queriam vir aqui. Mas como seria uma pregação do anjo? Chegaria assim para o Wagner. Wagner. Oh, o anjo. Meu Deus, você é maior que eu. Digamos que o Wagner fosse todo torto. Um goiabão da vida, que aprontava e estava nem aí com o balaio. Hoje é festa. Uma festa. Vamos para a gandaia. E lá no meio da gandaia, ele lá todo tonto. Bebim. E o anjo, Wagner. Ele, curar ressaca na hora. E o anjo assim, aceite a Jesus como seu Salvador. E ele, amanhã talvez. O anjo então morre. Pum. Chegaria para a pastora Cida, hoje pastora, mais alguns anos atrás, né, pastora Cida? O anjo chegaria naquele exato momento das maiores atrocidades da sua vida. Naquele dia, vai ser assim. Vai. Sangue nos olhos, essa mulher já tinha sangue nos olhos. E de repente o anjo chegava, Cida, ela, que foi? Aceite a Jesus como Salvador. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Amanhã eu vou. O anjo então morre. Porque os anjos não têm sentimento. Pedro diz que os anjos anelam entender qual é o sentimento que leva o homem a pecar tanto, mas se arrepender e Deus perdoar. Você precisa entender que o livre-arbítrio não é o poder de decisão, porque Satanás e os demônios tiveram poder de decisão, decidiram o errado. Livre-arbítrio está no sentido que você pode decidir o que você quiser, mas tem o poder de se arrepender e voltar atrás. Você pode errar, mas um dia o arrependimento vem, você retrocede, você volta atrás. Livre-arbítrio. Satanás não tem. Os demônios não têm. Os anjos não têm. Eles não entendem qual é o sentimento que leva você a estar aqui hoje. Aqui. Né? Vamos tomar aquela ficção do puleiro dos anjos do Rio de Janeiro lá, né? Puleirinho aqui, os anjos tudo. Por que a Aurilene pula daquele jeito? Por que a pastora Cida ora com as mãos para cima? E ficam ali, tentando entender qual é o sentimento que está correndo dentro de você. Eles sabem o porquê que eles têm que fazer tudo que eles fazem em momento de adoração. Mas quer entender o que leva o homem. Mas errou, pecou, falou isso, fez isso. Está contra o irmão, mas ele está ali. E de repente eles olham para cima e vê o Eterno sentado no seu alto sublime trono, olhando para si e recebendo aquilo, porque nossas orações sobem para ele como um incenso, por isso queimava o incenso, sobe para ele como incenso, e ele faz assim, respirando suas orações. Imagina só, o anjo olhando, a oração subindo, entrando na narina de Deus, vindo para o cérebro do Senhor, e Deus vem pensando sobre tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, e de repente o Eterno levanta-se do trono, chama o anjo corre, o que foi, Senhor? Desce e abençoa, porque eu tenho misericórdia daquela alma. Oh, aleluia! Este é o nosso Deus poderoso. E Jesus, no seu ministério terreno, a acácia prefigurava isso. A acácia, como eu disse no último culto, é um material ruim,
duro, nenhum marceneiro queria trabalhar nele, dava no deserto, uma madeira cheia de nós, difícil de trabalhar, porém resistente. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode cair 1, 2, 3, 4 vezes, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus, porque você é a acácia é madeira resistente, o formão de Deus vai passar, vai tirar os nós, vai tirar as imperfeições, e você vai estar em pé, para ser revestido da glória e do poder. Eu preciso entender quais são os significados deste objeto. Eu não tenho que chegar e adorar o objeto, eu tenho que entender o significado dele. Então a madeira de acácia prefigura o seu ministério terreno. O seu ministério terreno. Abre para mim, Evangelho de João. Vê para mim, por favor, filho. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso número 14. João, capítulo 1, verso 14. Achou? João 1,14. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. E o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Lá no verso 1 disse: o verbo estava com Deus, o verbo andava com Deus, e o verbo era. Então é esse mesmo verbo que ele está falando. O que é verbo? Professores de português? Algo que vai ser conjugado, algo que tem sentido, uma palavra. Tá? Esse texto foi escrito em grego. Em grego. Na tradução literal português vem a palavra verbo. Mas se fosse dito no hebraico, seria, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra andava com Deus, e a palavra era Deus. E o verbo, ou a palavra, o próprio Jesus, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui ele fala da sua vida humana e do Deus que estava naquela vida humana. É isso que ele está falando. Então Jesus teve que vir em forma humana, madeira de acácia, sendo o próprio Deus. Vamos para frente. Pode passar lá para mim o próximo, filho, depois da arca e Jesus. A arca fala sobre a parte humana de Jesus, como eu disse, né? E tem a conotação também daquele texto de Isaías 53, verso 2. Alguém se lembra o que está escrito lá? Diz assim: e foi subindo como um renovo de uma raiz de terra seca. Muda para mim aí, por favor, filho, para o slide. Já não é mais o texto, é o slide. É o slide de número 8 aí do cantinho. Isso. O texto diz em Isaías 53, raiz de uma terra seca. Prefigurava o material utilizado, que resistiu, porque a madeira de acácia resiste ao tempo. Ela resiste mais do que umas outras madeiras aí, resiste ao tempo. Resistiu aos efeitos da deterioração da cruz e da sepultura. O corpo de Jesus, por mais que tivesse sido flagelado no chicote, com a coroa, crucificado, ele foi enterrado, não se decompôs, não deteriorou, sua carne humana permaneceu da mesma forma que foi enterrado. Não é? Sabe por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Alguém sabe por quê? Tudo tem que ter um porquê. Porque os judeus tinham, na cultura, eles diziam que o espírito ficava rondando o corpo durante 2 dias. Então eles velavam o caboclo por passar o especiaria e ficava ali, esperando voltar. Você entendeu? Esperando voltar. Não voltou em terra.
Só que o corpo humano, ele é assim, você morre, e no primeiro dia, ele vai secando tudo, as células estão mortas, então o sangue vai coagulando, no segundo dia começa a putrificação, terceiro, já está num estado, não é? Porque Jesus só foi ressuscitar Lázaro no quarto dia? Deixa ficar bem mortinho, deixa começar a decompor, que é para todos entenderem que é milagre. Por isso Jesus ressuscita ao terceiro dia, para mostrar que é um milagre, certo? Vamos lá. A união da natureza humana e da divina vem com o revestimento do ouro. Alguém está vendo a madeira aqui? Está vendo a cor, né? E aqui foi pintado, mas o material é revestido em ouro. Ninguém via madeira, por dentro e por fora era revestido em ouro. Ninguém via aquela madeira feia, via o ouro. Ei, tem que chegar ao ponto de ninguém ver a sua natureza, ver Deus. O salmista disse: faça, Senhor, resplandecer em nós o teu rosto, para que em todas as nações conheçam que o Senhor é Deus. A bênção araônica, que a pastora diz aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer em vós o seu rosto, faça brilhar em você o rosto dele, que ninguém veja você, mas veja a glória, ninguém veja você, mas veja o poder, ninguém veja você, mas veja Cristo, ninguém veja você, mas veja o eterno em você. Moisés subiu apenas com sua pele humana no Sinai, mas ele desce e ninguém consegue olhar para o rosto, porque ele viu Deus. Então a sua face refletiu o que ele tinha visto, como se fosse um espelho. Será que alguém pode olhar para você e falar assim: eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus em você? Ou você é daquelas pessoas que o povo fala assim: ser crente igual fulano? Prefiro ficar como eu estou. Que pé que você está? Vamos para a próxima. A próxima, os objetos da arca. Os objetos da arca, nós conhecemos que era maná, que havia dentro da arca, o cajado de Arão, que floresceu, e as tábuas da lei, né? Conhecido como decálogo, os 10 mandamentos, né? Nós sabemos que tinha isso lá dentro. Por que dentro da arca? Você nunca parou para pensar? Deus fez um caixote, mandou pôr uma tampa no caixote, e dentro do caixote mudou um pedaço de pau, que era de Arão, botou 2 pedras e um pote com semente, que o maná era pequenas sementezinhas. Deixa eu dizer para você, nós vamos mais adiante aqui, eu vou dizer para você, o maná era um alimento que veio do céu, caía do céu, de segunda a sexta-feira de manhã, o maná caía, de domingo a sexta de manhã, o maná caía do céu. Questionaram Jesus uma vez e disseram assim: ei, nossos pais comeram o pão que veio do céu. Jesus falou assim: eles comeram? Eles comeram foi o pão que o meu pai deu a eles do céu, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná era Jesus, mas o maná, para ser preparado, ele tinha que ser batido, tinha que ser moído, para virar pó, a farinha, e então fazer o bolo que precisava. Jesus, como maná, ele foi moído. Isaías diz que Deus agradou em moê-lo, sofreu, apanhou, não ficou num estado deplorável, que o próprio profeta Isaías diz: olhando nós para ele, não havia beleza para desejá-lo, beleza para dizer, nossa, que bonito. E tem uns incircuncisos pregando por aí que Jesus era feio. Vai ler Bíblia.
Primeiro que ele, como cordeiro, ele tinha que ser perfeito para exercer sua função sacerdotal, para discursar dentro do templo. Não podia ter defeito físico, nada de físico, nada de defeito, tinha que ser assim como eu, lindo. Quê? Se eu não achar, quem é que vai achar? Só o Luciano e minha mãezinha que está ali. Ela falou: a gente só fala mal de mim lá, só desce paulada na minha cabeça. Tia mãe, mas você também desceu, o rei em mim desceu. Falei, na cara. Me lembro uma vez que eu via fazer não sei o que, ela não deixou, nem meu pai deixou, juntei minhas trouxinhas, eu vou embora dessa casa. Parei na porta e ela viu: você vai aonde? Aí eu chorei porque eu sabia o que ia acontecer. Apanhei e ela dizia: vai embora. E eu ficava naquela: agora eu vou ou eu fico? Se eu vou, ela corre atrás e pega. Se eu fico, ela já pegou. O que é pior? A maioria das vezes era o que eu fazia. Mas era aí. Então, vamos partir para a vara. Senão a gente não consegue sair daqui. Vamos partir para a vara. Houve uma situação em que Coré se rebelou com um grupo de pessoas lá. Ó, presta atenção. Aqui, ó. Prestem atenção aqui. Obreiros, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Tá? Houve uma situação lá que você está pensando que só ele, só Moisés e Arão, vocês deixam de bestagem, vão lá falar com ele, está certo esse negócio não, todos nós queremos profetizar também, nós queremos ser juiz também, nós queremos ser, vamos lá, vamos pôr aquela roupinha bonitinha deles lá também, ué, só eles? Não, negativo. Juntou mais uma meia dúzia de candango lá e foram brigar com Moisés e Arão. Deus se enfureceu, abriu o deserto, engoliu aquela corja todinha, e ainda assim o povo mancomunado com eles ainda julgou Moisés, julgou Arão, e falou assim: Deus só defende eles. Já se viu nessa situação? Você está do lado de lá ou você está do lado de cá? No meio você não fica. Se ficar no meio você já era, porque a terra abriu e consumiu quem estava no meio. Toma posição. Aí o que diz a Bíblia? Os líderes de Israel chegaram lá e falaram assim: vamos decidir esse negócio aí, vamos fazer alguma coisa aí, porque isso não está de todo errado não. E Deus instruiu então Moisés a fazer o seguinte: pega a vara dos líderes da tribo, 12 varas. Arão representa a tribo de Levi. Traz aqui. Coloca as varas diante da arca. Foi diante da arca que colocou. Colocaram as 12 varas. Aí eu vejo Deus fazendo assim para o diabo: espera aí, porque seu está guardado. Frase da minha mãe. Ela olhava para a gente assim: que seu está guardado. A gente já sabia. E de repente, no outro dia, eles foram lá ver o que aconteceu com a vara de Arão. Só ela floresceu, uma vara de amendoeira, uma vara. Os cajados deles era o bordão, chamado bordão, vara, cajado, eram feitos de galhos mortos, galhos secos, que não prestavam para mais nada, servia de apoio para o ancião. Como hoje, geralmente, eles usam bengala, né? Se bem que tem muita gente aí que já está com bengalinha também. Aquilo. Então era uma vara morta. Pode uma vara morta florescer? Pode um corpo morto ressuscitar? Jesus é chamado a primícia da ressurreição,
Aí você vai dizer assim, mas não foi ele o primeiro. A Bíblia diz que Elias ressuscitou morto, Eliseu ressuscitou 2, Jesus ressuscitou Lázaro, aquele menininho lá da viúva de Naim, né? O pessoal fala que Naim era o marido dela, a cidade, não lê Bíblia, né? Só que todos eles ressuscitaram e morreram, mas precisou de uma voz ativa para fazê-los voltar à vida. Jesus não precisou de voz de ninguém. A Bíblia diz que foi ao inferno, pregoou aos cativos, significa que ele foi lá num local onde a morte reinava, desatou os nós, e agora ele tem o poder, diz a Bíblia, ele tem a chave do inferno. O que é a chave do inferno? Tem gente que fala assim, o inferno é a casa do diabo. Não, é para onde você vai, incircunciso, se você não lê Bíblia, porque o diabo não está lá. Se a chave está com Jesus, ele não tem chave para entrar na casa. Mas o diabo não está lá. Jesus foi o primeiro a ressuscitar sem ninguém mandar. Ele voltou para o corpo. Uma vara morta, uma vara seca, voltou à vida, floresceu. E não só floresceu, deu fruto. Deu fruto. Você pode estar morto, mas vai ressuscitar, vai dar fruto, e o seu fruto vai permanecer. Jesus disse, vocês vão dar fruto, e o vosso fruto tem que permanecer. Frutificar. Quais são os frutos que você está tendo? Quais são os frutos que você está produzindo? Dá um exemplo, pastor, que você deu um nó na minha cabeça. Alguém está querendo ser igual a você? Você está discipulando alguém? Não, pastor, os meus filhos estão crescendo por um caminho que eu andei também. São os frutos. Muda o fruto. Muda o fruto. Vamos para frente. Vamos passar essa vara de Arão. Nós já falamos. E vamos para as pedras. Vamos rapidinho aqui. As pedras que representam a lei, a palavra de Deus, toda ela tinha a conotação de mostrar o erro. Tu, quem está do seu lado, a lei mostra o seu erro. É esse o poder da lei, mostrar que você está errado. A lei não é para absolver. Pense bem, a lei não serve para absolver, é mostrar quem está errado. No julgamento, o teor do julgamento não é absolver, o advogado absolver o cliente, é mostrar quem é que está errado. Se ele consegue mostrar onde está o erro, logo um vai ser absolvido. Isso é fato. Esse é o fato. O teor, a rigor da lei é mostrar. Jesus disse, sabe por que vocês têm pecado? Porque a lei diz que é pecado. Agora, Jesus não deixou de cumprir nenhuma lei. Cumpriu todas. E muito bem cumprida. Ele exerceu também uma função, isso é muito pouco falado, ele exerceu uma função, até por causa da interpretação que alguns fazem, errônea, da Bíblia. Ele exerceu uma função que está lá na Torá. Aquele que quisesse se separar para o serviço de Deus, tinha que fazer um voto de nazireu. Qual era o voto nazireu? Cabelo comprido, barba comprida, e não tomaria bebida forte. Há uma confusão na mente das pessoas, porque será que ele tinha mesmo cabelo comprido? Será que ele tinha barba mesmo? Será que ele era nazireu porque ele bebia? A Bíblia diz que ele bebia vinho, e eu expliquei aqui no outro culto qual era o tipo de vinho. Era o suco da uva sem fermentação, não é? Na Páscoa, no Pessach, que ele faz lá a celebração da Páscoa, não podia ter nada de fermento, nem na bebida, nem na comida. O pão era o pão ázimo, pão sem fermento, aquele pão gostoso que o pastor de vez em quando traz aqui para vocês comem, levam para casa. Eu quero mais, pastor, que aquela bolacha dura,
mais dura que bolacha de água e sal, aquilo lá. A bebida não podia ter fermento, mas ele pegou o pão, tendo dado graça, disse: comei, é o meu corpo que é dado por vós. Pegou o vinho, abençoou e bebei dele todos, é meu sangue derramado por vós. Como pode ele beber um vinho alcoolizado, fermentado, no Pessach? Porque era sem fermentação, sem teor alcoólico. Vamos ler mais Bíblia, interpretar mais as coisas, vamos ver o que significa. Então ele veio cumprir a lei. Ele fez todo o requisito que a lei ordenava. Lei dos homens e lei espiritual. Jesus tem que pagar o imposto? Diz para nós aí, o senhor que é filho de Deus, o senhor que é dono do ouro da prata, diz para nós aí, livra nós dessa aí, Jesus. Jesus assim, de quem que é o rostinho que está lá na moedinha? Ora, é de César, então dá a ele o que é dele e a Deus o que é de Deus. Jesus, vieram cobrar imposto, e agora? Jesus, é verdade, é tempo de pagar imposto. Jesus tinha que pagar imposto também. Para exercer a função de rabino, que ele era reconhecido pela comunidade judaica, ele tinha que pagar imposto. Ele tinha que pagar o imposto dele para exercer, porque era um trabalho. Ele recebia donativos, oferta, ele recebia para aquilo. Então ele tinha que pagar imposto. E então Jesus falou assim: vai lá, pega uma varinha, um anzolzinho, vai lá. Primeiro peixe que fisgar, você tira ele, vai ter uma moeda. E aí Jesus paga o seu imposto e pague o meu também, porque é a conta. Você está passando por dificuldade? Lança a vara, porque o que virá vai sustentar você. Vamos mais para frente. Vamos lá. A arca como pastor. A arca como pastor. Pastor, a arca como pastor, que coisa doida, que coisa maluca. A Bíblia diz que o povo andou durante 40 anos. Não é durante 40 anos seguido andando, não, gente. Vamos entender. Para montar o tabernáculo, levava 7 dias para montar aquele troço todo. Imagina eles montando, andando. Calma, calma. Opa, vai mais devagar. Ele está para mim meio parado. Ô, gente, ficava 10 anos num lugar, 5 anos no outro, mais 3, 4 no outro, até completar os 40 anos. Era assim. Mas durante esse trajeto todo, aquela coluna, Moisés sabia que estava na hora de sair, quando ele entrava no Santo dos Santos, e aquela coluna não estava em cima do propiciatório. Então ele saía, olhava para cima da tenda, aquela coluna já tinha se retirado, ela estava mais alta. Então ele dava ordem: todo mundo levante, arrume suas coisas, está na hora. Então o povo desmontava tudo, os sacerdotes pegavam a arca e iam na frente. Na frente. E eles iam sendo guiados pela presença do Senhor, o pastor. Jesus disse assim: o pastor, está aqui, ó. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as suas ovelhas, as ovelhas, o seguem, porque conhecem a voz. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo número 4. Deus disse a Josué: Moisés morreu, agora pega o povo, pega a arca, pega os sacerdotes, põe um sacerdote na frente e segue adiante. Para onde? Vai atravessar o Jordão. Como? Quando eles tocarem o pé que estão segurando a arca, o Jordão vai parar. Mas a arca estava na frente. Quem segue o seu pastor? Quem segue a voz do seu pastor? A arca, então, prefigura também o pastor. A arca na guerra, eu mencionei aqui, houve um período em que os filisteus predominavam, e Israel não sabia mais o que fazer, então decidiram: vamos levar Deus conosco. Nós nos afastamos de Deus, vamos levar Deus conosco. Só que ao invés de levarem Deus aqui, levaram a arca. Levaram a arca. Fizeram aquela festão, os filisteus falaram assim: deu ruim. Deu ruim. O Davizinho: deu ruim, pai. Ele faz arte, dá errado, ele grita: deu ruim, pai, deu ruim aqui. Você tem que correr, acudir. Deu ruim para os filisteus.
E os filisteus, agora nós dançamos. Agora nós vamos perder a guerra. Deus desceu ali. Só que no outro dia o pessoal estava confiado no objeto. A confiança não era em Deus, era no objeto. Quando você confia apenas no objeto, Deus não está lá. Quando você confia apenas na circunstância, Deus não está lá. Quando há muita confusão, Deus não está lá. Deus não anda no meio de confusão. Seu nome não pode ser glorificado em meio à confusão. Aquela festa dos judeus virou confusão. O coração não estava voltado para o eterno, estava no objeto. Perderam a guerra. E os filisteus então tomaram a arca. Vencemos! Pegamos o maior tesouro de Israel, Deus. Pegamos o Deus deles. E todo o material de despojo era levado para o templo de Dagon. Todo o material que eles ganhavam na guerra era para o templo de Dagon, um deus filisteu. E levou lá. E a história diz que por 2 dias eles foram lá, o Deus dele estava prostrado, caído no chão, diante da arca. E na segunda vez estava com os punhos cortados e a cabeça cortada. E não tinha ninguém que tivesse empurrado aquela estátua diante da arca. Deus mandou uma praga, tumores e hemorroidas pegaram os filisteus, ratos por toda a cidade, até que entenderam que a praga estava vindo daquele objeto. Retiraram o objeto da cidade dos filisteus, todos foram curados. Um dos motivos de Deus ter extirpado essa nação de Israel. Foram o único povo em toda a história sem os judeus a porem a mão na arca. Tentaram dominar Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: quem tenta dominar Deus é fulminado, é morto. Quem tenta pôr a mão em Deus é morto. A Bíblia diz que Davi, vamos trazer a arca, e traz da maneira errada. Tem gente levando Deus da maneira errada. Tem gente levando as coisas de Deus do modo errado. Para com essa onda que Deus está em todo lugar. Se Ele estivesse em todo lugar, não precisava estar aqui não. Todos os caminhos levam a Deus. Vai para a Índia. Vai adorar o boi, o rato. Vai adorar o cavalo, o jacaré. O grilo. Ai, o grilinho. Vai adorar a cobra. Eu prefiro continuar comigo, fazer churrasco da vaca. Churrascada. Não é todo caminho que leva a Deus não, gente. Existe um caminho, Jesus, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Moisés, quando ele estava falando com Deus, eu vou matar todo mundo, e de você eu vou fazer uma grande nação, ele disse, mostra-me o teu caminho. Ele já não conhecia, ele estava pedindo, mostra-me o Messias, porque a expressão caminho no hebraico é Messias também, prefigura o Messias. Por isso ele disse, eu sou o caminho, eu sou o Messias. Há um único Deus, um só Senhor, nosso Jesus. Ele é o varão de guerra. Tem crente aí que tem esse termo aí, né? Varão de guerra. Ele é o varão de guerra. É ele que entra nas suas batalhas. Ele abre o mar para você, ele abre o Jordão para você, ele derruba muralhas para você. Rodaram Jericó. Mas quem é que estava ali na frente? O sacerdote carregando a arca. Então, vamos lá para frente. Davi, mencionei Davi. Davi foi trazer a arca. E a arca estava nos carros de boi. A intenção era boa. Se até tem uma intenção boa, você quer ser crente. Até tem uma intenção boa. Chega a mensagem no seu celular, zap, e você diz assim, olá, amado, estou aqui no portão para orar por você. Caramba, pastora, corre, estou indo, pastora. Ele até grita, vendo a mensagem, tecnologia. Aí um incircunciso vai mandar mensagem em letra maiúscula, para prefigurar que ele está gritando, estou indo. Ei, mostra quem é você.
por dentro e por fora. Mostra o que você come, mostra o que você bebe. Se é coisa boa, chama junto, porque o que é bom não se esconde. Se é bom, eu ofereço. Se é bom, eu quero compartilhar. Me levaram uma picanha esses dias lá em casa, que eu falei, meu Jesus, que bom que ele compartilhou comigo. Venha mais, que venha o teu reino, Senhor, sobre a minha casa. Vamos compartilhar, fica a dica, chame o pastor Gilberto, para qualquer dia do ano que for fazer churrasco, estou dentro. Só que o levou da maneira errada. Quando o carro de boi tombou, o Zá foi pôr a mão para que ela não tombasse. A intenção dele era boa, mas não era isso que a lei mandava. E então ele segurou aqui. Ninguém, nem o sacerdote podia pôr a mão aqui. Olha que interessante, pastor. Eles não podiam pôr a mão aqui, nem os sacerdotes, nem para levar. Era aqui. Sabe o que é isso? Existe uma distância entre você, homem, e Deus. Não queira avançar a sua distância com Deus. Quem avança passa na frente de Deus. E se passa na frente de Deus, Deus não está no controle. Logo você perdeu todo o controle da sua carruagem. Você vai tombar. Você vai cair. Então você tem que estar aqui. Tem que ter certo. Eles não podiam segurar aqui, que eles seguravam, não está no tamanho exato, tá? Se fosse tomar, ia ser muito grande. Eles seguravam, eles carregavam assim, ó. Mas tinha que ter uma distância para não tocar no caixote. Entendeu? Mas olha que belezinha. Jesus deu liberdade para entrar no Santo dos Santos. Ele nos deu liberdade para chegar aos pés do Senhor. Ele nos deu liberdade. Aquele leproso chegou e se prostrou no pé de Jesus. Não podia, ele ia morrer apedrejado. Não podia, ele ia tornar o mestre imundo. E o mestre também não chutou, não jogou longe dele. Se o senhor quiser, o senhor pode me deixar. Jesus estende, a Bíblia, estendendo a mão, ou seja, ele pôs a mão no leproso. Eu quero, seja limpo. Ele está aqui para limpar sua lepra, está aqui para limpar sua alma, está aqui para resgatar você. Eu já vou partir para o encerramento, porque senão a gente não vai terminar aqui. Deixa eu dizer para você, Deus quer o melhor para a sua vida. Davi ficou entristecido, enraivecido. Não trago Deus para a minha cidade mais. Olha, eu tentei fazer, eu tentei trabalhar, eu tentei cumprir o ministério, eu tentei. Mas eu falhei e Deus não me ajudou. Deixa aí. Vê alguém que queira ficar com ela. E Obed-edom. Quem era Obed-edom? Descendente dos edomitas. Quem eram os edomitas? Descendente de Esaú. Odiavam os judeus. A Bíblia diz que os edomitas se levantavam de quando em quando para destruírem Israel. O que aconteceu? Obed-edom disse: deixa que eu cuido. Durante alguns meses a arca ficou na sua terra. Chegaram para Davi, eu tenho que te contar uma, para você orar. Essa é para orar. Né? Ou tem uma nova aí, prende mais essa, pastor. Essa é para glorificar em pé a igreja. Tem uma nova para você, Davi. O que? Sabe aquela arca? Aquela que você desprezou, aquela que você não quis trazer, aquela. E eu vejo Davi no trono assim, virando assim, aquela que matou Uzá, aquela que matou aquele jovem que tentou segurar ela, aquela mesmo. Sabe o que está acontecendo na casa de Obed-edom? Olha, ele estava falido, estava perdendo as suas terras, estava perdendo tudo, sua família estava destruída. O que aconteceu? Sua família está reunida,
Sua casa está em pé, sua finança está em pé, está tudo ok, os gados estão no pasto, ovelhas no pasto, a sua conta bancária está bem, está empregado. Mas o porquê? Porque a presença do rei está lá. Deixa o rei entrar na sua casa, deixa o rei entrar na sua vida. Você pode ficar em pé? Só faltou um item aqui que depois vocês procurem no meu blog. Meu blog é prgilbertoneves.blogspot. Eu tenho uma matéria em texto e ontem eu coloquei em vídeo uma matéria de um homem chamado Ron White. Ele descobriu onde é que está a arca. Mas antes dele descobrir tudo isso, os judeus já sabiam onde estava. Uma declaração de um rabino Chaim, ele foi entrevistado no Monte Moriá, ele estava no Monte Moriá, e ele foi entrevistado, e a TV estava entrevistando ele, e ele disse assim: por que ninguém nunca perguntou para nós onde está a arca? Está todo mundo procurando. Pasmem vocês, mas sabia que Hitler procurou essa arca? A intenção de Hitler era possuir a arca, que se ele possuísse a arca da aliança, ele dominava o mundo. Um filisteu, não era um descendente de filisteu, mas era uma visão filisteia. Ele queria dominar o mundo, procurou arca em todo canto. Tem uns que dizem que está na Índia, está na África, nos descendentes da rainha de Sabá, está aqui, está lá, está no monte, não sei o quê, está lá, está lá. E ele disse assim: por que não perguntaram para nós? Nós temos tradições, nós sabemos onde exatamente ela está. E perguntaram: mas onde é que ela está? Ela está onde sempre ela esteve, escondida, no Monte Moriá. E agora eu vou dizer para vocês: que terra santa, que terra poderosa é aquela onde o próprio Deus manifesta sua graça, que vem nos abraçar. Deus disse a Abraão: Abraão, levanta. Abraão levantou e falou assim: pega o seu filho, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele sai andando com aquele garoto. Não era um garotinho não, já era um meninão, 30 anos nas costas. Ele foi andar, daqui a pouco Deus se para. Ele parou naquele monte, ele sobe. Qual é o monte que ele sobe? Monte Moriá. Ele lá no Monte Moriá, em cima de uma pedra, ele vai oferecer o seu filho em sacrifício. A voz brada: não mate o menino, eu sei por quanto temes a Deus. E aquele monte ficou um monte conhecido até os dias atuais. Davi peca, Davi erra, Davi errou. Fez o censo de toda a nação, contou quantos soldados ele tinha, e Deus não queria que ele fizesse aquilo, e Deus disse assim: vai lá, profeta, traga uma mensagem. O profeta chegou e falou assim: Deus mandou dizer para você escolher. Você quer correr dos seus inimigos durante um período? Ou você quer que uma praga caia sobre toda a nação? Aquela oração sua que você quer comprar Deus: eu sei que tu és compassivo, complacente, longânimo, tua benignidade dura para todo sempre. Bem sei que o Senhor é tardio em irar-se, ó grande e eterno. E Davi disse: caia eu nas mãos do Deus vivo. A praga se instalou, foi dizimando todo o homem preparado para a guerra. Davi entrou em desespero, e ele fez uma oração, e nessa oração ele citou esta frase: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor, me perdoa, o que eu tenho que fazer? E Deus mostra para ele um monte, e naquele monte um anjo estava enviando a praga sobre a nação. E ele disse: o que eu tenho que fazer naquele monte? Sacrifica no monte para mim. Ele vai no monte, encontra um homem chamado Araúna, e disse: eu quero comprar esse local. Ele disse: não, pode oferecer. Eu disse: não, eu quero comprar. Não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe algo.
Tem gente querendo chegar diante de Deus assim de graça, sem sacrifício. E aí ele diz assim: olha, não é assim não, filho, eu tenho que comprar. E ele compra um local chamado Eira de Araúna. Ele compra o Monte Moriá, faz o sacrifício, a praga cessa. Salomão constrói o templo, e o templo é construído no monte, chamado também de monte Sião. São três grandes montes colados um no outro, não se sabe onde começa um, onde termina o outro. É o Monte Sião, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. E bem centralizado no Monte Moriá, ele constrói o templo conhecido, o grande templo de Salomão, onde tem apenas as muralhas hoje. Quando Nabucodonosor cercou, sitiou toda a cidade, Jeremias se levanta e diz: nenhuma nação colocará a mão sobre a arca novamente. E ele pega a arca, esconde a arca embaixo do Monte Moriá. E ele pega de um lado do outro da cidade. Existem muitas cavernas. Muitas cavernas. Dali foi tirado as pedras para a construção do templo de Salomão. E ele esconde. Quem sabia? Mas judeus passam de tradição em tradição. E esse homem era arqueólogo, cristão, e encontrou a Arca da Aliança. E quando ele encontrou, os judeus tiraram ele de lá, fecharam. Esse local é cercado, é vigiado por soldados. Hoje, para você visitar esse local, você não chega diretamente nele, existe uma grade, é de longe. E onde é esse local? Uma extremidade do Monte Moriá, que fica do lado de fora dos muros, conhecido como Gólgota, o Monte das Caveiras, onde Jesus foi crucificado. Lá no site tem todos os detalhes. E Jesus era sacerdote, sumo sacerdote. Ele tinha que aspergir o sangue do cordeiro na tampa do propiciatório. A Bíblia diz que houve tremor de terra, o sol escureceu. Jesus deu o seu último brado, entrega o seu espírito. Os soldados atônitos quebram as pernas dos ladrões para acelerar o processo da morte. Não estavam conseguindo morrer por asfixia, então tinham que morrer por hemorragia. Quebraram as pernas, porque ia chegar às 6 horas da tarde e não podia ter corpo lá. E quando chega em Jesus, eles furam o lado de Jesus. A Bíblia diz que saiu água e sangue. Aquele tremor fez uma fissura na rocha onde estava a cruz de Cristo. A água e o sangue escorreram, entraram por dentro. A arca estava embaixo, numa gruta bem embaixo. O tremor de terra quebrou a tampa do caixote de pedra onde guardava a arca. O sangue caiu em cima do propiciatório. John White entrou lá dentro, conseguiu raspar na parede aquela mancha. Levou para o laboratório israelense, mandou fazer os testes e disse assim: esse sangue tem cerca de 2000 anos. É um sangue humano. Mas esse sangue, vamos jogar o reagente, não vai dar em nada. Ele disse: façam os testes e me avise o resultado. Ligaram para ele, ele conta no vídeo, ele conta a história. Ligaram para ele, vem às pressas para o laboratório. E ele foi. Chegando lá, ele falou assim: você entende um pouco de DNA? Ele falou assim: mais ou menos. Você sabe que tem que ter 23 cromossomos femininos e 23 cromossomos masculinos para formar um homem? Ele falou: eu sei. A anormalidade, quando nasce alguém defeituoso, deficiência mental, deficiência visual, deficiência nas mãos ou nos pés, alguma deficiência em órgãos, é porque tem um cromossomo a mais, ou de 1 a 2 a mais, ou de 1 a 2 a menos. Mostraram o resultado para você, está vendo aqui? São 23 cromossomos femininos e apenas um cromossomo masculino. De onde é esse sangue? Esse sangue não é animal, esse sangue é de humano. De onde é este sangue? Eles me conte mais, entre eu der detalhes. E disseram: esse sangue nós jogamos reagente e o sangue tomou vida. De onde é esse sangue? Ele disse que na porta do laboratório ele apontou o dedo para aquele judeu e disse: este sangue é do seu Messias, que foi morto há 2000 anos atrás. Olha lá, é o local mais vigiado de Israel.
Só vão retirar de lá quando o templo for reconstruído. Chaim, o rabino, ele disse: ele está no Monte Moriá. Só vamos retirar quando conseguimos reconstruir o nosso templo. Ninguém vai ver, ninguém vai tocar. Somente o nosso Deus vai se assentar ali no seu trono. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar essa oração.